Boa noite a todos e todas. Obrigada por terem vindo hoje à noite, né, para assistirem ao Luiz, ao Marcos e a Maiara, né, que fazem então as qualificações de hoje à noite. Hoje nós teremos então aqui a qualificação do Luiz Carlos me orientando, né? E temos então a presença dos professores Demóstenes e Dantas Vieira, que vem lá do Rio Grande do Norte, do Instituto Federal de lá, né? Das disciplinas por lá de língua portuguesa, metodologia, estavam explicando eles que são aquelas que ninguém quer, né? Então você assumiu, né? Demóstenes é um velho conhecido aqui do Luiz, né? E por estar pesquisando na área das ciências sociais, humanas, a gente achou por bem tê-lo aqui na banca também para poder fazer suas contribuições. Do outro lado, nós temos aqui a professora Júlia Coelho de Souza. Ela é doutoranda lá no programa interdisciplinar em ciências humanas ou sociais, agora me perdi. Sociais? Humanas, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu conheço a Júlia já há algum tempo, né? A Júlia também é egressa lá do PGDR, do Horizonte, né? Programa de Desenvolvimento Rural. E ela é uma prof, uma pessoa interdisciplinar que vem trabalhando em várias frentes, aí, desde o turismo, desenvolvimento rural, agroecologia, e entrando aí pela interdisciplinaridade. Então, conversando com o Luiz, né, achamos que essa dupla faria aí boas contribuições para o projeto do Luiz. Agradeço também a presença aqui da professora Aline Hernandes, que é a co-orientadora do Luiz, né, que está nos dando uma mão aí com toda essa parte conceitual, de referencial teórico sobre memória. Então, o Luiz vai ter em torno de 15 minutos, chega nos 5 minutos finais, eu mostro a plaquinha aqui, e os professores vão ter, então, cada um mais ou menos entre 10 e 15 minutos, e aí vocês combinem entre vocês como se dará o diálogo. Se o Luiz faz as respostas ao fim, aí vocês vão trocando ideias. E também dou um toquezinho para vocês com 5 minutos finais, para vocês terem uma ideia. Luiz, então, vamos lá. Júlia, você está vendo a apresentação aí também ou não? Sim. Ok. Está vendo perfeitamente. Então tá. 15 minutos para o Luiz e já chamamos vocês. Boa noite a todos e a todas, né? Os colegas do PPGAS. O professor Demóstenes, né, que veio do Rio Grande do Norte, a professora Júlia. Memórias subversivas e os conflitos socioambientais presentes no Parque Municipal Natural Municipal da Ronda, em São Chico. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma introdução sobre de que forma nós vamos falar e representar essas memórias, né, do parque, essas memórias na Vila Jardim, essa subversão que percorre, né, na comunidade. Então, São Francisco de Paula, um município do Rio Grande do Sul, situado ao nordeste do estado, né? Ele tem uma extensão de 3.264 metros quadrados, ou seja, um município grande, um município que contém um vasto cinturão verde, né? E tem em torno de 21 mil pessoas, né? Dados de 2019. Então, a importância de falar de uma comunidade nessa abrangência de município se faz pertinente, se faz necessário. O município conta com um parque, né, o Parque da Ronda, que foi criado em 2006 através do decreto, né, de 162 de 2006. Ele contém, então, mais de 1.000 hectares, né, então é um parque de uma proporção grande, né, potente, e nesse parque há relações. Nesse parque que a gente pesquisa, que a UERJ desenvolve pesquisa, há relações, né, percepções, né, representações. Então, a proposta é falar sobre o polígono do parque, né, mais adiante. Esse polígono se está situado na Vila Jardim. A Vila Jardim, né, comunidade dotada por uma população em contexto de vulnerabilidade social,
Tais condições da vila, muito se deve à falta de saneamento, casas sem infraestrutura, saneamento básico, falta de políticas públicas, né? Relações de poderes que se entrelaçam na comunidade. O parque está situado, né? A Vila Jardim está situado na poligonal do parque, né? No município de São Chico. Essas ocupações irregulares, né? Elas estão muito presentes naquela região. Né? São ocupações que já se constituem há mais de 20 anos, né? Cercados e amarrados por famílias. A Vila Jardim, né, assentada sobre a área inclusa da poligonal do parque, próximo ao bairro Santa Isabel, defronta-se com a situação de abandono público, cuja falta de políticas sociais básicas durante muitos anos deixou sua comunidade vulnerabilizada, tornando-se uma potente ameaça à sustentabilidade ambiental do parque. Por quê? Quando a gente fala em uma comunidade em contexto de vulnerabilidade social, nós estamos problematizando que impacto social, impacto ambiental se relacionam com o parque. A proposta de falar sobre memórias subversivas é a gente poder dar visibilidade aos moradores, a fortalecer as memórias, né, de como os moradores de há 20 anos que circulam no parque têm relações e percepções com o parque. Será que esses moradores estão sendo ouvidos? Será que a comunidade ela está sendo escutada? Essas são problematizações que nós vamos lançando. Será que dá para tu desligar um pouquinho teu microfone aí, que tá dando um eco por aqui? Posso sim, deixa eu ver se isso aqui funciona. Senão vai interferir também na audiência, na audição para ela. Melhorou? Melhorou. Uhum. A ocupação urbana, então, está organizada em 130 lotes, né, aproximadamente 250 famílias, que ocupam mais de 20 anos a área ali apresentada. Por que pesquisar a Vila Jardim? Por que trazer à luz essa discussão numa perspectiva dialética, dialógica? Por que trazer a historicidade? Por que trazer a história oral dessa comunidade? Nas conjecturas da Vila Jardim encontra-se a classe que vive do trabalho. Moradores que ali estão praticamente há 20 anos, cercados de sonhos, perspectivas e inseguranças. Em suas memórias encontra-se a subversão. Subverter a lógica do esquecimento, do sistema que os mantém cerceados de seus sonhos, de suas lutas diárias, promovendo através do fortalecimento de suas memórias, as percepções de seu lugar de fala na Vila Jardim. Subverter isso. Colocar no cenário quem realmente está no parque. Quem está ali se confrontando com o sistema, né? Quem está construindo, que classe é essa que vive do trabalho. Né? Essas são as conjecturas da Vila Jardim. Não são vilões, não estão ali para degradar o parque. O sistema está ali. O sistema o sistema é perverso. Então, a conjecturas da Vila Jardim se traz isso. Caminhar pelas vielas da Vila Jardim, escutar os moradores, de que forma eles enxergam aquele parque, ou se enxergam como pertencente, né? É trazer à luz, é trazer a reflexão do sujeito histórico que está ali há 20 anos, há mais de 20 anos. Em áreas consideradas ambientalmente protegidas, em tese, não poderia haver qualquer forma de ocupação humana. Entretanto, a realidade não é esta. São Francisco de Paula, como muitas cidades do Brasil, não apresenta planejamento urbano e as populações carentes acabam por ocupar os espaços públicos, fato este que provoca problemas ambientais. Portanto, está em jogo nessa pesquisa desvelar quais as representações e percepções que os conflitos socioambientais da comunidade da Vila Jardim em relação ao parque e ao ambiente, a fim de promover estratégia de negociação e encaminhamento de demandas locais junto ao poder público. Será que o gestor público escuta a comunidade? Será que na formação da unidade de conservação se escutou a comunidade? Será que aquela primeira pessoa que veio, se assentou na região da Vila Jardim, tem um lugar de fala, tem as suas percepções enquanto sujeito, enquanto parque? Parte sempre dessa problemática, dessa problematização, né? Não há resposta para isso. A pesquisa ela vai me dar resposta, a pesquisa ela vai trazer essas considerações. O tema é memória política e os conflitos socioambientais do parque.
O nosso programa de pesquisa é quais as representações e percepções, né, dos conflitos que a comunidade tem. Quais são as representações eu, enquanto morador da Vila Jardim, tenho em relação ao parque, tenho enquanto cidade de São Chico, né? Quais são as minhas representações e a minha percepção. O nosso objetivo, então, é identificar os atores sociais presentes na Vila Jardim. Identificar é mapear, é investigar, é escutar. Analisar a trama e a rede que os conecta com o parque. Há algo que conecta com o parque. Eles não estão ali sozinhos. É algo que talvez esse processo de esquecimento não deixa mostrar, não deixa ver, né? Então, são tramas, são redes que se conectam, né? Desvelar, né, as representações dos conflitos socioambientais da comunidade. Nosso específico, né? Identificar os atores, analisar a rede e desvelar as percepções. Acho que repetiu, né? Não, né? Nosso referencial teórico. Como diz o meu colega Marcos, né, depois da aula de semana passada, eu descobri que eu sou decolonial, nem sabendo, né? É nossas pesquisas que somos decoloniais, né, Marcos? No final da antropologia lá eu saí melhor, assim, né? Quando a gente começa a estudar autores, né? Paulo Freire, Milton Santos, e eu descobri que eu conecto, né, desde a minha graduação, com os autores decoloniais. Então foi um alívio, assim, tá sendo um alívio durante o mestrado, assim. A cada momento histórico se repensam e se renovam as discussões acerca das lutas de classe na sociedade. Há um pressuposto fundamental quando se propõe escrever sobre as relações sociais. A escolha da linha teórica não pode ser arbitrária e tampouco neutra, pois somos construídos em relações. Eu vim no carro conversando com o professor Demóstenes e disse assim, não há neutralidade na história. Não há. Não há neutralidade. Tu não é um amor do outro, é quente, tu é frio. Tu tem que se posicionar. Então, na história, na minha concepção dialógica e dialética, não há neutralidade. Respeito as outras linhas, mas eu vejo que há uma posição, há um direcionamento para uma análise mais profunda da história. Acreditamos que a interdisciplinaridade possibilitará um apanhado teórico-metodológico mais abrangente nessa pesquisa. Por isso que eu digo que não há neutralidade. Pelo fato de ser historiador, nós vamos caminhar pela psicologia política, pelos conflitos, né, pela história oral, né? Então tu vai traçando, né? Tu vai traçando rede, tu vai construindo. Para problematizar a territorialidade na Vila Jardim, as relações de espaço, sujeito, opressor, oprimido, transformações sociais, contexto de vulnerabilidade social. Utilizaremos então Santos, Milton Santos, Axel Hall, Paulo Freire, Lefebvre e Zauri. Nós optamos em trabalhar com os autores, né, para poder amarrando, né, essas ideias. Paulo Freire é importantíssimo no meio acadêmico. Se faz necessário falar de Paulo Freire, se faz necessário falar de Milton Santos. Acreditamos Halpers, como é que se pronuncia? Hasbach. Afirma que se escolhem espaços e tempos, geografias e histórias para moldar uma identidade de modo que os habitantes de um determinado território se reconheçam de uma forma como participantes de seu espaço e da sociedade em comum. É essa sacada. É colocar na luz, é colocar em xeque, é colocar a percepção desse território que se entrelaça. Esse é o nosso mote. No que se refere à psicologia política, na territorialidade da Vila Jardim, analisaremos através da oralidade dos moradores os conflitos políticos que estão intrínsecos no discurso e na forma como a comunidade se organiza frente aos interesses dos representantes do povo e que circulam e circularão nesse território. A partir do ano que vem, quando nós formos a campo, a gente vai escutar muito disso, dessa representação política que circula no meio da Vila Jardim. Utilizaremos então a psicologia política, pois entendemos que essa metodologia de análise nos proporcionará um olhar amplo das ideologias que circulam na Vila Jardim, que segundo Guareschi classificou as ideologias como um terreno minado, uma vez que pode ser analisado sob diferentes olhares. Entendemos que a memória política parte de um rompimento ideológico da memória oficial, que é construída aos olhares dos dominantes e fixada pela história oficial. Essa é a ideia.
No campo da memória, vamos usar Pierre Morin, né, que ele fala sobre o lugar de memória, que são lugares com efeitos nos 3 sentidos da palavra, né, material, o simbólico e o funcional. Thompson, né, para a história oral, sendo uma história construída em torno de pessoas, ela lança a vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação, traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. Ela leva a história para dentro e extrai a história. Essas relações dialéticas. Ela pode dar um sentido de pertencer a determinado lugar e a determinada época. A nossa metodologia, então, ela segue numa linha qualitativa, exploratória e descritiva. Utilizaremos, então, a história oral dos moradores para amarrar a nossa problemática de pesquisa, pois acreditamos que o processo de renovação da historiografia abriu espaço para a incorporação de fontes não tradicionais. Isso eu carrego na minha carreira acadêmica e de trabalho, da necessidade de trabalhar a história oral. No meio acadêmico, em alguns espaços, não é bem vista a história oral. Então, se faz necessário, sim, a pesquisa séria da história oral. O sujeito precisa ser escutado, o seu lugar de fala precisa ser posto, né? Então, nosso desenho metodológico, né? Qualitativo, exploratório. Nosso contexto de pesquisa é a Vila Jardim. Nossos participantes são 20% das famílias em total de 130. Nosso instrumento é grupo focal, entrevista. Nossas técnicas de análise é categorias emergentes a partir de diferentes fluxos de dados, né? Testar uma metodologia em pesquisa de memória política, da professora Aline. Vamos testar essa metodologia, objetivando desenvolver a pesquisa, a comunidade e a sociedade em geral. Vamos passar então pelo CEP, né? Pelo processo ético do trabalho. Nosso produto, então, passou pela pré-banca, uma sugestão da gente ir construindo um documentário e a partir desse documentário ir escrevendo a nossa dissertação. Né? Então, o nosso produto é dar retorno para a comunidade tem o dever de receber esse retorno. Nós, enquanto pesquisadores, também temos o dever ético de dar esse retorno. Então, como produto, será a elaboração do documentário, da sua historicidade, da sua história, da sua memória, também como forma de resistência, que o momento que a tua memória está latente, ela é resistente. Então, por isso que nós vamos subverter o esquecimento. Né? Então, esse é o nosso produto. Nosso cronograma, né? Vamos tentar defender em dezembro de 2020, né? Minhas referências, sempre uma referência, prefiro sempre seguir a linha da marxismo, da dialética, né? Uma posição que eu gosto, uma posição, mas quase todos os autores, se não todos, têm essa perspectiva, né? Então prefiro seguir nessa linha. Thompson, Santos, Milton Santos, Paulo Freire,